Agora, o ato complexo depende de dois órgãos, mas no qual as vontades dos órgãos são independentes entre si. Um órgão tem que querer fazer, o outro órgão também tem que querer fazer, e um não é superior ao outro, um não manda no outro, portanto as vontades deles são independentes. Os dois têm que querer para aquele ato acontecer. Então é o que acontece aqui, um órgão 1 e um órgão 2, e os dois não têm nenhuma relação de dependência ou de hierarquia entre eles. Agora, o ato composto, nós dizemos que as vontades entre eles são dependentes, porque o Elie Lopes Meireles fala que o ato será composto quando apenas um órgão manifestar a sua vontade. Apenas um órgão que vai dizer que quer editar determinada coisa. E o outro órgão apenas irá ratificar aquela vontade que foi editada pelo primeiro. Ou seja, existe uma relação de dependência, uma relação de hierarquia entre os órgãos. O órgão 2, sendo superior ao órgão 1, o órgão 2 irá ratificar, ou não, né, irá dar um visto naquilo que foi editado pelo órgão 1. Ou seja, esse critério 2, que é o critério do Elie, se baseia na dependência ou não que existe entre os órgãos. Se a questão falar que os órgãos são independentes entre si, o ato será complexo. Se eles são dependentes entre si, porque as vontades deles são dependentes, o ato será composto. Qual é o problema que a gente encontra na hora da prova? Um exemplo característico. O ato de nomeação do Procurador-Geral da República. A Constituição Federal determina que o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República. Mas, antes, precisa da aprovação do Senado Federal. Então é assim, o Presidente da República escolhe um nome, manda para o Senado, que irá aprovar ou não aquele nome, e depois devolve para o Presidente da República. E o Presidente da República, depois de aprovado pelo Senado, o Presidente da República poderá nomear ou não. Pois bem, por esse critério aqui, que é o critério da Maria Silvia, ela dá o exemplo de nomeação do Procurador-Geral da República como um ato composto, uma vez que a nomeação do Procurador-Geral da República depende de um ato editado por um primeiro órgão, que é a aprovação pelo Senado Federal. E depois, sim, haverá a nomeação pelo Presidente da República. Portanto, não é assim que acontece, né? O Presidente da República, ele não se junta com os senadores para ambos editarem um ato só. Então existem dois órgãos onde cada um edita um ato. O Senado Federal edita a aprovação do nome e depois a Presidência da República vai editar o ato de nomeação, onde o ato de nomeação é o ato principal. Agora, de acordo com o critério adotado pelo Elie Lopes Meireles, ele dá também esse exemplo como um exemplo de ato complexo e não composto. Por quê? Senado Federal e Presidente da República são órgãos independentes entre si. O Senado pode querer ou não aprovar e a Presidência da República pode querer ou não nomear. Não existe uma relação de hierarquia entre eles. Então, nomeação do Procurador-Geral da República, na visão do Elie, é um ato complexo. Na visão da Maria Silvia, é um ato composto. E aí? Como é que a gente vai fazer na hora da prova? Nós devemos prestar atenção. Na questão, quando cair, ela vai colocar uma definição. Então, nós devemos prestar atenção qual é a linha de raciocínio que está sendo adotado pela banca. Se a definição começar a citar um ato que depende da manifestação de dois órgãos, que se juntam para a edição de um ato único, você está percebendo que ele está se preocupando com a quantidade de atos que foram editados. Um ato único, ou dois atos. Se ele for para essa linha de raciocínio, quando os órgãos editam um ato único, complexo. Quando os órgãos editam, um edita um ato principal e o outro edita um ato acessório, ou um ato instrumental, então são dois atos. Um ato complexo, dois atos composto. Se a questão não partir para essa linha de raciocínio, a questão vai abordar
outra linha, qual seja aquela da dependência, como já caiu várias vezes nas provas da ESAF. A questão coloca a nomeação do Procurador-Geral da República, porque precisa da aprovação do Senado Federal antes da nomeação do Presidente da República, contando assim com a participação de 2 órgãos independentes entre si, ou seja, critério da dependência, então esse ato será um ato complexo. A ESAF tem adotado a visão do Eli Lopes Meireles. Mas nós devemos tomar cuidado com isso. Vamos ver qual é a linha de raciocínio que está sendo utilizada. Se a questão tratar que as vontades são dependentes ou independentes entre si, independente, complexo. Dependente, composto. Ou então vai tratar da quantidade de atos. 1, complexo, 2, composto. É a dica que eu te dou para vocês. Bom, amigos, essa dica que eu queria dar para vocês com relação a atos administrativos, que é um assunto muito importante em prova, assim como outros assuntos, né? Outra dica que eu queria dar para vocês é, se vocês puderem, dar uma olhada no livro que eu lancei, Manual de Direito Administrativo. Qual a ideia desse livro? Foi preparar esses assuntos polêmicos, colocar eles de maneira clara, uma linguagem objetiva e, no final das contas, chegar à conclusão. Como é que isso está caindo em prova? Como é que a ESAF tem abordado essa questão? Como é que a Carlos Chagas tem abordado essa questão? E mostrar uma linha de raciocínio para o candidato levar na hora da prova. Decidir por onde, qual caminho que ele vai tomar para decidir qual é a resposta. Então, esse livro que eu preparei foi um livro em cima dos assuntos mais importantes, com os assuntos polêmicos, onde existe divergência doutrinária. Eu venho citando, isso aqui existe divergência doutrinária, que nem esse assunto que eu acabei de tratar, né? Esse assunto é divergente. A Maria Silvia pensa assim, o Celso Antônio Bandeira de Mello pensa de outra maneira. Agora, a Carlos Chagas tem adotado essa linha de raciocínio. E aí coloco algumas questões comentadas, tem linhas de raciocínio, tem questões comentadas, tem dicas, quadrinhos esquemáticos com os bizu na hora da prova, que é aquilo que eu acho que faz diferença, né? Então, quem quiser, dá uma olhada nesse livro, Manual de Direito Administrativo, que foi lançado pela editora Campos. Só procurar o site www.campos.com.br. Tá legal? Meu, obrigado. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente conversando sobre concurso público. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês. Quem fez TRF aí, nada... Se foi bem, parabéns, entendeu? Resolveu a vida. Agora, o pessoal que fez TRF e acha que não vai ser aprovado, fica um tempinho aí meio chateado, deprimido, chora, mas olha só, depois levanta e volta a estudar, porque não tem problema não. Eu fui reprovada 3 vezes durante a minha maratona e depois eu passei em 3 concursos, pude escolher qual emprego que eu queria, tá? Um deles eu passei em 5º lugar para o ISS do Rio de Janeiro, que é um concurso maravilhoso. Então, ser reprovado faz parte da história dos concursandos. William Douglas, de quem vocês com certeza já ouviram falar, foi reprovado 6 vezes, depois ele passou a ser os primeiros lugares. Então, ser reprovado não é vergonha, não. São os passos que você precisa dar até chegar no seu sucesso, tá? Ninguém que você conhece, que é vencedor em concurso ou em qualquer área da vida, se você sentar do lado dessa pessoa, com certeza essa pessoa passou por situações bastante difíceis, em que desanimou, achou que não ia conseguir chegar lá. A diferença entre quem vence e quem não vence não são os tropeços, não são as pedras, é a sua capacidade de se levantar e dar mais um passo, até conquistar aquilo que queria, tá? Então, nada de ficar paradinho no canto, vamos levantar e retomar os estudos, ok? Bom, a outra coisa que eu queria conversar hoje é o seguinte, pessoal que acabou de decidir que quer fazer concurso. Faço como? Tá, decidi agora. Qual o primeiro passo? Porque a gente está meio perdido, né? Não sabe como é que isso funciona. Eu sugiro que vocês deem uma olhada na internet, entra lá, concurso público no Google, os sites interessantes. Eu vou pedir o pessoal da produção colocar aí no vídeo o meu site, que é www.liasalgado.com.br. Eu peço desculpas que o site está meio devagar, mas logo na tela principal tem uma lista de endereços úteis, bancas examinadoras, onde você pode consultar as regras dos concursos, pode baixar provas anteriores,
outros sites que podem te trazer orientações. O meu site é só assim, é um canal